Olá, paz do Senhor, hoje é dia de ADNews TV e eu estava ansioso para me encontrar com você que sempre nos acompanha. No programa de hoje tem novidades dos eventos promovidos pela EDPE no estado e além das fronteiras do país no campo missionário. Você acompanha também o resumo de algumas editorias do jornal ADNews deste mês, que está muito especial. E ainda falando sobre o jornal, hoje também é dia de um colaborador falar sobre o tema que escreveu. O texto escolhido desta vez foi o de comprovação científica e quem comenta é o presbítero Alessandro Barreto. Ainda vamos contar um pouco da história do Círculo de Oração de Peixinhos na área 16, que comemorou 70 anos de existência, sendo um dos primeiros a ser inaugurado do estado. Quer ver mais? Então fique ligado com a gente até o final do programa, porque o ADNews TV já está no ar. Essa semana a gente vai começar falando sobre os destaques do jornal ADNews deste mês. Isso porque no último dia 11 de março foi comemorado o Dia da Educação Cristã no Brasil. E na editoria Notícias do Universo Cristão, você, nosso leitor, vai acompanhar um pouco sobre a história que culminou com a propagação do ensino cristão no mundo, especialmente durante o século XIX, que ficou conhecido como o século das missões. Você pode usar esse material para propagar a história e, claro, evangelizar, incentivando o estudo da Palavra de Deus e a busca pelo dom do ensino. E falando em estudo da Palavra de Deus, lançar mão de alguns subsídios nos ajuda na hora de cumprir com essa tarefa. No jornal ADNews sempre trazemos dicas de leitura de livros publicados pela editora Berea, que tem essa finalidade e que nos auxiliam na hora de meditar na Palavra de Deus durante o nosso momento devocional. Este mês, você confere no Dica de Leitura um resumo do livro Deus é Fiel, um dos sucessos do autor David Wilkerson, que traz 365 lições inspiradas por Deus diretamente para o nosso coração. A obra é um convite para o leitor reafirmar a fidelidade de Deus, mesmo nos piores momentos, incentivando-os a permanecer confiante. Uma ótima dica de leitura diária que você pode adquirir na editora Berea, em frente ao Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro. Eu também quero indicar a você a leitura do texto de comprovação científica, que fica no caderno Evangelho como ele é. Essa editoria, que busca unir ciência e religião para provar a veracidade dos registros bíblicos, mostra nessa edição a comprovação arqueológica das cidades de Sodoma e Gomorra, num texto escrito pelo presbítero Alessandro Barreto, secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais e professor da Escola de Teologia da Assembleia de Deus, a STADEB. Se você quiser saber quais foram as evidências encontradas, é só adquirir um exemplar do jornal e se debruçar sobre a leitura do texto. E já que estamos falando sobre esse texto, ninguém melhor para indicar a leitura do que quem escreveu, não é mesmo? Então, aproveitando que hoje é dia do quadro Espaço do Colaborador, nós convidamos o presbítero Alessandro Barreto para deixar um recado a você. Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui para lhe convidar a ler o artigo do jornal ADNews sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Você já leu alguma coisa sobre estas duas cidades? São duas cidades importantíssimas que a Bíblia nos mostra que existiram num tempo antigo e que hoje a arqueologia já procurou, já foi para um lado e para o outro, e alguns dizem que estas cidades não passam de mitologia. Será que isso é verdade? A Bíblia Sagrada tem resposta para isso. A Bíblia responde quem foi que morou nessas cidades, quais os principais acontecimentos, e grandes teólogos e arqueólogos do mundo inteiro já conseguiram chegar à conclusão de que essas cidades, como a Bíblia diz, realmente existiu. Mas se você quiser ter mais informações detalhadas sobre estas duas cidades de Sodoma e Gomorra, vá lá no jornal ADNews deste mês de março, tem uma informação completa para você e certamente você será edificado. Dado o recado, eu acho que você não vai perder a chance de ter esse jornal aí na sua casa. Adquira na editora Berea ou na congregação da EDPE mais perto de sua casa. Agora chegou o momento em que a festividade de sua congregação aparece aqui no programa. Isso mesmo, nós vamos acompanhar as notícias dos eventos da IEADPE. Os milagres de Deus na vida do jovem santificado foi o tema que a filial em São Vicente Ferre, no Agreste, escolheu para a realização do seu 30º Congresso de Jovens. O evento, que durou 2 dias,
foi marcado pela presença do Espírito Santo, batismos e renovos. Os jovens participaram de estudos e saíram renovados com os ensinamentos da Palavra de Deus. Em Ferreiros, município da Zona da Mata Pernambucana, a filial promoveu o 3º Congresso de Adolescentes. O tema escolhido para esta edição foi Adolescentes Cristãos Servindo ao Senhor. O evento aconteceu no Templo Matriz da cidade e teve na programação estudos e momentos devocionais. Caravanas de outras filiais participaram do congresso. Em Siriaé, no litoral sul do estado, o setor 6 ganhou novos membros. É que 67 irmãos desceram ao tanque batismal do Templo Matriz da cidade. O ato de fé foi assistido por cerca de 250 pessoas, entre eles familiares e amigos. Em Petrolina, no Sertão, um grande culto de ações de graças foi realizado para agradecer a Deus pelos 26 anos do Centro de Recuperação Lar Feliz, o CERELF. A celebração aconteceu em frente às dependências da unidade e contou com a participação das campanhas evangelizadoras da filial, familiares e amigos dos alunos da instituição. Na ocasião, 15 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E a missão da EDPE em Portugal realizou a 12ª edição do Congresso de Jovens, que este ano teve como tema Mostra-me Tua Glória. O evento teve a participação de um coral composto por 51 jovens, teve a participação também do pastor vice-presidente Ailton Júnior e a esposa, a irmã Cristiane Alves, como também do preletor, o evangelista Natanael Balé. A programação contou com a Avivada Manhã Missionária. Ao final do congresso, 7 pessoas se entregaram para Jesus e 3 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. E ainda falando sobre festividades, a gente mostra um pouco do jubileu pelos 70 anos do Círculo de Oração da Congregação em Peixinhos, na área 16. A congregação, que foi inaugurada recentemente, nós mostramos aqui no programa, estava repleta de irmãos que separaram um dia para agradecer a Deus por tantas bênçãos dispensadas ao longo destes anos. Este ciclo de oração foi o 8º a ser fundado aqui em Pernambuco e coleciona histórias de milagres, maravilhas operadas por Deus. Confira na matéria. Foram meses de preparação para cantar com esse vigor. Todas as terças-feiras, as mais de 50 mulheres que compõem a comissão do Círculo de Oração em Peixinhos encomendavam ao Senhor a celebração desse jubileu, que está sendo comemorado 3 anos depois da data, mas com a mesma alegria. Isso porque a congregação que abrigou os 70 anos de história deste Círculo de Oração estava sendo reconstruída e foi reinaugurada em dezembro do ano passado. As irmãs esperaram lá no galpão, onde o pastor providenciou para que estivéssemos lá enquanto esta congregação era inaugurada. Então estamos aguardando por esta festa há 3 anos e hoje se concretiza, se realiza o grande desejo do nosso coração e por isso estamos muito felizes, agradecidos a Deus, ao nosso pastor, à diretoria do Círculo de Oração, na pessoa da irmã Judite e de toda a igreja que orou para que este trabalho estivesse sendo realizado. Além de ser uma data importante, a comemoração não poderia deixar de ser realizada porque a história desse trabalho se confunde com a da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. O Círculo de Oração em Peixinhos foi o 8º trabalho desse tipo a ser inaugurado no estado. Além disso, o grupo de irmãs que se reúne aqui toda terça-feira tem motivos de sobra para adorar a Deus. Tivemos muitas bênçãos agradecidas, né? Tanto a comissão como as demais irmãs, que sempre nos ajudam toda terça. Temos aqui um trabalho glorioso toda terça-feira, das 7 às 9 horas da manhã, com o trabalho de consagração. Então tivemos muitas bênçãos agradecidas, salvação de filhos, de esposos, né? Filhos presos às drogas e Deus libertou, salvando, transformando. Tivemos também uma vitória de uma das componentes que lá no galpão, né, quando a gente soube da notícia da tragédia daquele ônibus ali na Serra da Rússia, e ela estava dentro do ônibus e Deus, por sua infinita misericórdia, Deus deu livramento sem nenhum arranhão e hoje ela está aqui dando glória a Jesus junto conosco. O caso do acidente na Serra das Russas, na BR-232, foi repercutido em todo o estado. Uma das vítimas foi Rita Farias, componente da comissão há 7 anos, que se viu impressionada com a paz que sentiu num momento tão assustador. Deus falou para mim que realmente o carro ia bater. Eu senti, isso vai bater, mas não vai acontecer nada com você. Você não vai morrer, entendeu? Você não vai se ferir.
vai dar tudo certo. Essa é a resposta das orações, né? E o cuidado de Deus conosco, né? E eu fiquei muito feliz e muito grata, porque assim, por mais que a gente queira agradecer a Deus, não tem como, né? Sentimento de gratidão a Deus pelo privilégio de poder fazer parte, né, da obra dele junto com essas irmãs de oração. Testemunhos como estes ilustram como valeu a pena esperar por esse momento para agradecer a Deus por 70 anos de intercessão. Esse dia foi tão esperado que algumas até pediram a Deus para vivê-lo, como aconteceu com a irmã Maria Luzinete, que participa do Círculo de Oração há 45 anos, passando de componente a vice-dirigente e, posteriormente, dirigente do trabalho por um período. Quando inaugurou os outros ciclos de oração aqui, que as igrejas foram inauguradas, né? Então, ficou o ciclo de oração mais perto da minha casa. Mas o Senhor disse a mim que a minha chamada era aqui. Eu permanecesse aqui, que a chamada, Ele tinha comigo, ia ser aqui. E eu recebi convite para ir para o ciclo de oração, mas eu continuei aqui. E até realmente chegar o dia da chamada. Deus me deu vitória, me porta de trabalho para meus filhos, abençoou meu marido, me deu casa, me deu carro. E eu digo que sou a mulher mais feliz da vida, porque realmente foi neste lugar que todas as minhas promessas que Deus fez se cumpriu. E história é o que não falta, principalmente porque todas elas foram vividas de joelhos na presença de Deus. E o programa desta semana já está chegando ao seu final, mas eu quero dizer a você que nos acompanha que o nosso encontro pode se estender lá para as redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook como ADNews Oficial. E não esqueça, se você quiser mandar conteúdo pra gente, fotos ou vídeos dos eventos que acontecem aí pertinho de você, também temos o e-mail cartas@adnews.jo.br e o WhatsApp, o número é o 994688983. Eu me despeço por aqui, nós temos mais um encontro na próxima semana e eu espero você. Até lá e a paz do Senhor.